Olá, pessoal, crianças, família, responsáveis que estão acompanhando os nossos estudos. E vamos aí então iniciar mais uma semana. Hoje, segunda-feira, 22 de junho de 2020. Nossa primeira aula é português, então vocês vão anotar aí no caderno de português, né? O dia, segunda-feira, data de hoje, 22 de junho, aula na modalidade online, e o que nós vamos fazer na aula de português de hoje. Na sexta, nós corrigimos as atividades que foram feitas, né? Estamos em dia com as correções. Como eu falei na sexta, eu preciso das fotos, principalmente daquelas atividades, gente, que é atividade, que é resposta pessoal de vocês. Então, eu preciso dessas atividades, tá certo? Hoje nós vamos fazer lá no livro as páginas 69, 70 e 71, tá certo? Então vamos pegar o nosso livro de português e vamos seguir aí, páginas 69, 70 e 71, tá? Então vamos aqui. Lá na página 69, a gente começa aqui a nossa aula falando um pouquinho de ortografia, M e N. Quando vocês chegam aqui no terceiro ano, vocês confundem muito essas palavras, essa forma, né, de escrever. Então, olha, pinte de amarelo as figuras que têm o nome, que tem no nome a letra M escrita antes de P e B, e pinte de verde as figuras que têm no nome a letra N escrita antes de consoante. Então vocês vão olhar essas palavrinhas aqui, essas figuras aqui, né? E vão pensar: se o nome da figura, né? A palavra tiver a letra M antes do P e do B, vocês vão pintar de amarelo. Se tiver a letra N, vocês vão pintar de verde, certo? Leia a piada. A Terra. Na aula de geografia, a professora pergunta: Joãozinho, me dê 3 fatos que comprovem que a Terra é redonda. Ele responde: meu pai diz que é, o livro diz que é, e a senhora também. Então, é uma piadinha aqui, né? Letra A. Sublinhe as palavras que têm M ou N antes de consoante. Então, vocês vão voltar lá, ler aqui mais uma vez e vão sublinhar, ou seja, passar assim aquele tracinho que a gente faz embaixo da palavra, tá? Então, todas as palavras que tiverem M ou N antes da consoante, vocês vão sublinhar. Que consoantes aparecem depois da letra M? Qual consoante que aparece depois da letra M, pessoal? Letra C. Que consoantes aparecem depois da letra N? Letra D. Você sabe quando se usa M ou N antes de consoante? Aí, para reforçar, nós temos aqui esse box verdinho que vai explicar para nós. Usa-se a letra M antes das consoantes B e P. Exemplos: tromba, também, comprovem. Então, olha, antes do B, M, antes do B, M, antes do P, M. Então, a gente aprende. Antes de P e B, usa-se M, tá? Usa-se a letra N antes das outras consoantes. Então, tirou o B e o P, né? Tirou o P e o B. O resto, qualquer consoante, antes de qualquer consoante, eu vou usar o N. Então, exemplo: redonda, elefante, pergunta, certo? Vamos agora para a página 70. Para falar e escrever melhor. Então, olha, na página 70, número 2, complete com M ou N. Inverno, ambulância, frango, bambu e temporal. Então, em cada tracinho, vocês vão ver se é M ou se é N. Lembrando da regrinha lá.
Antes de P e B, usa-se M. E o resto das vogais, das consoantes, N. 3. Complete as frases com as palavras que tenham M antes de P e B. Depois resolva a cruzadinha usando essas palavras. A da panela está muito quente. O jogo terminou 1-1. O palhaço gosta de dar. Toda criança deve ser vacinada contra o combate a incêndios. A poluição destrói o meio. Então aí agora vocês vão pensar quais palavras que estão ligadas nessas dicas aqui. Se tiver dúvida, pode me perguntar, tá? Vou deixar para vocês fazerem, pensarem bastante aí. São palavras que têm M, né? E que estão antes de P e B. Vou deixar vocês pensarem bastante aí para fazer, tá? Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, é só vocês me perguntarem, tá bom? E depois vocês vão completar a cruzadinha com cada número correspondente. Vou dar só um exemplo. Aqui no número 1. O que da panela está muito quente? Que completa lá embaixo. A tampa. Certo? Aí a mesma coisa. Completou o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Aí vai colocar aqui na cruzadinha. Certo? Aí a página 70 é isso. Agora, gente, vamos aqui na página 71. A página 71 é um pouco mais prático falar do poema. Nós vimos lá o poema, vocês fizeram um pequeno poema no caderno, né? Aliás, no livro, na atividade. E agora aqui está falando o seguinte: leia silenciosamente o poema ao lado. Então aqui tem um poeminha, eu não vou ler ele, tá? Vou deixar para vocês fazerem a leitura aí em casa, tá bom? É um poema de 2007, Lalau, Laura Beatriz, Zum 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 e outras poesias, tá bom? Que fala da história da banana. Aí aqui fala assim, ó, converse com os colegas. O poema é divertido? Como você imagina essa banana? De que trecho do poema você mais gostou e por quê? Como a gente não tá na sala, não tem como vocês conversarem com os colegas. Então vocês vão conversar aí com a família, com quem estiver acompanhando você na atividade. 3. Ouça com atenção as 2 leituras que o professor fará desse poema. Então eu não vou fazer a leitura agora, tá? Porque como a gente não tá na sala, não tem como a gente fazer um para depois fazer o 2, para depois fazer o 3. Então eu vou deixar que vocês façam a leitura. E aí na aula da correção, aí eu faço a leitura com vocês. 4. Converse com seu grupo sobre as principais diferenças entre as 2 leituras. Qual delas ficou melhor? Então essa parte a gente não vai fazer, tá? Agora aqui faz o seguinte: ao ler um poema em voz alta, não basta pronunciar bem as palavras, é preciso transmitir a sonoridade delas e a musicalidade dos versos. A musicalidade obtém-se pelas rimas e pelo ritmo. Esse poema aí, por exemplo, né, que fala da história da banana, ele é ritmado e rimado, né? Ele vai rimando entre cada estrofe, cada verso de uma estrofe, ele vai rimando. A hora que vocês forem ler, vocês vão ver isso. O ritmo obtém-se pelo uso de sílabas fortes e fracas. Além disso, é preciso transmitir sentimentos e emoções, o que se faz pela entonação, tom de voz baixo ou alto, triste ou alegre, etc. Então, para a gente fazer uma boa leitura de um poema, nós precisamos seguir essas dicas aí, tá? São dicas que fazem com que quem escutar, ouvir a leitura que a gente estiver fazendo, possa entender realmente 100% aquele poema. Agora o número 5. Agora cada grupo vai apresentar a sua leitura do poema, tá? Então assim, a gente não vai fazer essa parte aqui porque a gente não tá na sala. Então vocês vão treinar apenas a leitura, né? Vocês vão treinar, fazer em casa. E na próxima aula eu vou fazer a leitura do poema para vocês verem. Vou fazer a leitura de 2 formas. Vou deixar primeiro vocês fazerem a leitura silenciosa, fazer a leitura com a família, tentar entender o que o poema tá falando, tá bom? Da história da banana. E
na aula da correção, né, que é amanhã, terça-feira, aí eu vou fazer as duas leituras para vocês fazerem esse comparativo de como que a gente faz a leitura de um poema, tá? Então, para nossa aula de hoje, é isso, moçada. Vocês, essas 3 páginas aí, 69, 70 e 71. Se tiver alguma dúvida, é só vocês me perguntarem, tá bom? Das atividades, principalmente aí da página 70, da cruzadinha e tal, que eu ajudo, dou algumas dicas, tá? E aí depois a gente vai para a próxima aula, que na segunda-feira é matemática.